Caríssimos irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Mãe Maria Santíssima. Hoje eu gostaria de refletir sobre os irmãos e irmãs, sobre a conotação do seguimento de Jesus Cristo, partindo do pressuposto que este seguimento é voluntário e ele precisa ser espontâneo. Eu me refiro aos cristãos católicos que seguem Jesus por temor. Esse temor que está presente na alma, ele é natural e chega a ser uma graça do Espírito Santo, mas quando não é, um temor, pavor de Deus, um medo da vida eterna sob julgamento, uma reparação obrigatória, quando a alma sentiria vontade de viver o que quisesse viver, de expressar isso por meio do seu corpo. Deus, que é conhecedor de toda a nossa história, ao nos dar o dom da liberdade, Ele nos dá o direito de não querer servi-lo, de não querer conhecê-lo. Porém, isso é de responsabilidade de cada alma. A Deus não agrada alguém que não peca apenas por temor, que não faz opção pelo pecado apenas por temor. Este tipo de servir a Deus não o agrada. Por exemplo, oração obrigatória, missa obrigatória, dízimo obrigatório, renúncia do pecado obrigatório, sob peso e condenação eterna. Não agrada a Deus esse tipo de servir a Ele. Não agrada a Deus cumprir os mandamentos de sua igreja por medo do purgatório e do inferno. Não agrada a Deus, de forma nenhuma, uma espécie de submissão culposa. Um Deus que nos angustia, um Deus que tira a nossa liberdade, um Deus que tira a nossa alegria, um Deus que nos quer crucificados. Não, isso não é cristianismo. Ao contrário, o cristianismo é a religião das pessoas libertas de tudo aquilo que é verdadeiramente uma opressão para a alma. O cristianismo é a religião das almas que se dedicam à piedade constante e espontânea. A religião cristã católica não pode ser uma religião do pavor, do medo, de ir para o inferno, de pecar contra Deus, porque Deus conhece as intenções dos nossos atos. Se de um modo nós cumprimos as nossas obrigações cristãs, mais como expressão do nosso amor a Deus, mais como expressão do zelo pela glória de Deus reinante e permanente em nós, mas não por conta que é meramente pecado. Deus não aceita ser amado assim. Deus não ama desta forma o servir a Ele. Para Deus é muito triste ver um cristão católico que participa da Santa Igreja por medo do que será a sua eternidade. Aquele cristão católico que diz, se eu pudesse, por exemplo, cumprir tal coisa, se eu pudesse ter tal atividade, se eu pudesse usar meu corpo para tal situação. Então, assim procede o cristão quando é um pavor para si servir a Deus dentro das obrigações. É claro que a nossa natureza humana, manchada pelo pecado, nos adverte que é difícil servir a Deus, que é difícil cumprir as normas do Evangelho. Mas é diferente de uma religião pautada pelo medo voluntário. É diferente de uma religião que não é a expressão espontânea de uma fé sincera. Como sendo a vocação, alguém que vai ser freira por acaso, por covardia, alguém que vai ser padre, alguém que vai entrar para o Carmelo, para as ordens contemplativas, por medo. Deus sabe que aquela vocação não é verdadeira, que aquele sim não é coerente, que aquela ordenação sacerdotal não veio da alma, mas que foi fuga, foi um falso temor diante dele. Melhor é a disposição interior de quem é sincero com Deus, de quem expressa para Deus o que pensa, o que acha, de quem expressa para Deus a dificuldade de sua alma e de seu coração. Melhor é um coração aprazível, um coração que se abre a Deus sem negar o próprio caráter, o próprio temperamento nosso. Deus quer de nós a sinceridade de propósito. Deus deseja que nós o sigamos porque nós sabemos quem Ele é. Uma coisa é não fazer algo porque é pecado. Outra coisa é não fazer algo que é pecado por amor ao meu Deus, por amor ao meu Pai Celeste. Desta forma, é um serviço voluntário ao próprio Deus.
Caríssimos irmãos, quando a missa é um fardo, quando os sacramentos é um peso, quando a oração é uma exigência, tem alguma coisa errada. Houve ou não houve um encontro pessoal com Jesus? Os sacramentos produziram os sinais da fé que eles constituem. Estou no caminho de Jesus Cristo por tê-lo encontrado. E aí a minha alma se entrega. E aí o meu ser transborda. E aí a minha fé se manifesta. Existe algo interior que se torna um testemunho vivo. É diferente do menosprezo da minha liberdade. Uma obrigação dolorosa. Eis porque muita gente tem pavor à igreja, porque antes do Vaticano II viviam um cristianismo de fachada. Eram obrigados a estudar em colégios internos, eram obrigados a serem religiosos, a entrar em movimentos dominantes da época. Quando termina essa grande, digamos assim, essa grande força negativa do seguimento de Cristo, então as pessoas não querem mais acordo nenhum com a evangelização. Agora elas podem dizer não. É muito triste um cristão católico à força. É muito triste um cristão católico que segue Jesus, mas o coração queria outra coisa, teria outra tendência, teria outro caminho a seguir. É muito triste uma vocação religiosa por medo, por fuga. Então isso é uma coisa que nós devemos ter muito cuidado. O meu seguimento a Cristo e à igreja é voluntário? Expressão do meu encontro com a pessoa de Jesus? Sinal vivo da minha percepção de quem Ele é? Ou eu sou um continuador das tradições, puramente continuador de tradições? E às vezes a pessoa vai até a morte com esse tipo de comportamento. Caríssimos irmãos, isso desagrada a Deus. Alguém que está servindo-o somente por medo dos seus juízos. O serviço a Deus precisa ser expressão voluntária de um amor que o encontrou e se sentiu seduzido por sua graça. E por isso a Santa Missa é uma sede da alma. A evangelização é um dever amoroso. O encontro com a sua liturgia, com a sua palavra, traz um aumento do fervor sensível. Aí é diferente. Então eu sei quem é Jesus Cristo, eu sei quem é o Pai, quem é o Espírito. Eu sei o porquê sou cristão, católico, apostólico, romano. Sei porque venero Maria. Sei porque tenho em minha casa imagens, sei porque acendo velas, sei porque sigo a liturgia, sei porque celebro o Natal e a Páscoa, sei porque tenho devoção aos santos, porque sou um dos que rezam pela conversão dos pecadores e a salvação das almas que estão no purgatório. Tudo em mim é espontâneo, uma fé espontânea, uma credibilidade espontânea. E não porque tenho medo do inferno. Se eu pudesse não servir a Deus e não ir para o inferno, eu faria essa escolha. Não. Sejamos sinceros para com Deus, de uma fé espontânea, livre e verdadeira, e assim Ele nos abençoará, derramará seu Espírito Santo de modo cada vez mais abundante para nós representarmos a cada dia essa fidelidade voluntária. Como é bom quando eu sinto que no dia de hoje eu cresci na caminhada com Jesus, eu edifiquei o corpo de Cristo. Eu fiz com que aparecesse em mim as vertentes do Evangelho. Como é bom quando a minha vida consagrada é a expressão de um chamado único e pessoal e não por fuga, e não por frustração, e não por medo do mundo, e não por falta de crescimento no entendimento das coisas do alto. Então hoje eu deixo para a nossa reflexão até que ponto na minha vida eu encontrei Jesus. Até que ponto na minha vida eu sou alguém coerente com aquele primeiro chamado. Até que ponto para mim a doutrina da igreja não é um fardo, não é um peso, não é algo que me esmaga, mas é a expressão verdadeira da minha fé em sua pessoa e em seu ministério da terra. Deus abençoe a todos. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria.